Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou por aqui e hoje é dia do nosso pão, o maravilhoso pão antes do pão, o pão nosso de cada dia. E hoje eu estou finalizando essa série maravilhosa que o próprio Abba Pai colocou no meu coração, e eu tenho certeza que está falando está falando no seu coração. Hoje eu quero falar de um homem atípico. Eu quero falar de um homem que ele foi, eu creio que o único homem que foi mais humilhado, foi o homem mais humilhado pela sua semente já visto até então. Hoje eu quero falar de um homem que ele acreditava no seu braço forte, na sua autossuficiência, e por isso ele colheu coisas terríveis, porque ele quis e achava que ele era um semideus. Hoje eu quero falar de Nabucodonosor. Nabucodonosor, capítulo de número 4, versos 30, é o textual, que diz o seguinte: falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha a soberba desse homem. Ele estava andando no seu palácio, ele viu tudo lindo, ele viu fortalezas, realmente ele era o bambambam da época. A sua nação, o seu reino era um reino forte, era um reino que poderíamos chamar braços de ferro, mas aquele homem, ele foi destronado por conta de quê? Da sua soberba. Bem-vindo à última parte dessa série, colhendo os frutos do passado. E o texto áureo que o Senhor me deu foi lá em Gálatas, quando nós lá aprendemos em Gálatas 6:7, que Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. E assim não foi diferente com o rei Nabucodonosor. Hoje, nesse último capítulo dessa parte, colhendo os frutos do passado, eu quero compartilhar com você essa história muito forte, essa história que nos ensina muito, que é a história do rei Nabucodonosor. Ao meu ver, ele colheu uma humilhação que homem algum, como eu já havia falado, poderia colher na face da terra. Ele passou por um período de profunda humilhação. Diz a Bíblia que 7 anos ele ficou irreconhecível. Quando ele acabou de falar ali o que eu acabei de ler em Daniel capítulo 4, versos 30, que ele começou a dizer: essa não é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, com a força do meu braço e para a glória da minha magnitude. Quando ele falou isso, diz a palavra do Senhor que na hora que ele falou isso, os céus ouviu. Ei, eu já te falei aqui algo, que os céus nunca está com os olhos fechados, com os olhos tapados para a sua semente, que quando você semeou, os céus estavam com os ouvidos abertos, os céus estavam com os olhos abertos e viu a sua semente. Deus viu aquelas palavras do rei Nabucodonosor e diz que na mesma hora ele perdeu a consciência, na mesma hora ele ficou como se fosse um bicho selvagem. Passaram-se uns tempos, os seus cabelos cresceu, a sua pele, os seus pelos, na verdade, os seus pelos cresceram como pelos de águias. E diz a Bíblia que ele ficou 7 anos emburrecido, 7 anos sem intelecto, 7 anos comendo grama, comendo pasto, amarrado, comendo pasto, sendo molhado
pela relva, sendo molhado, como se fosse mesmo um animal. Ele ficou como um animal. Passaram-se 7 anos, ele olhou agora para o céu, a sua memória, os seus sentidos voltaram. E diz a Bíblia que ele reconheceu que Javé é Deus. Ele reconheceu que o Senhor é Deus na vida dele. E eu quero aqui compartilhar com vocês algumas pérolas preciosíssimas que eu aprendi com essa história e que você também pode aprender com essa história. Pérola número 1 que eu compartilhei aqui com você. Quando tudo estiver bem e eu tiver prosperidade, é evidência que eu preciso de Deus. Quando tudo estiver próspero, quando eu ver que os frutos das minhas mãos prosperaram e eu estou em evidência, é um alerta para que eu venha entender que isso tudo que aconteceu foi porque Deus me abençoou, foi porque Deus foi comigo. A segunda pérola que eu aprendo aqui com o rei Nabucodonosor é que nunca eu posso usar da autossuficiência. Olha o que ele diz aqui no versos 30, a parte B. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real. Ele achou que ele edificou dele próprio. A autossuficiência daquele homem foi muito grande. Eu posso ter uma alta performance, eu devo ter uma alta performance, mas a minha autossuficiência tem que vir de Deus. Tudo aquilo que eu fizer e for bom, tudo aquilo que eu fizer e ficar em evidência, não é para minha glória. Eu preciso entender que não foi a força do meu braço, nem a inteligência do meu intelecto. Não, 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 não. 1000 vezes não. Quando isso acontecer, eu preciso ser humilde e entender que foi os céus que derramou sobre a minha vida. Então, aquele homem, ele era autossuficiente. A terceira pérola, e para finalizar, que eu aprendo com esse homem que eu não posso fazer, é a autoglória, auto se gloriar, auto se justificar, auto se exaltar, a alta exaltação. Olha que diz aqui, ainda no versos 30, com a força do meu poder e a glória da minha magnificência. Ele achou que foi com o seu poder, com a sua glória, com a sua como diz aqui, versos 30, magnificência. Não, não, não foi. Não foi com a glória dele, não foi com o poder dele, não foi com a força dele, não foi com a inteligência dele. Tudo que ele conquistou foi porque os céus derramou sobre a vida dele. Só que ele tributou a ele a honra, ele tributou a ele a inteligência, a glória, a força do braço dele. Ele nem um minuto se lembrou de Deus. E isso porque ele já tinha ido até o profeta Daniel, e o profeta Daniel disse para ele todo o discernimento do seu sonho, e disse mais: se você se arrepender, Deus pode até mudar a sua sentença. Entrou em um ouvido, saiu para o outro. Depois de um ano que essa profecia tinha acontecido, tinha sido revelada, veio a acontecer, e ele passou a maior humilhação que um homem poderia passar. Ele realmente ficou 7 anos como um bicho selvagem, fora do seu palácio, fora da sua glória, até que ele teve que olhar para o céu, abrir a mente dele e entender que existe um Deus acima de tudo e acima de todos. Ei, eu quero finalizar essa temática com essa pergunta que eu comecei nas séries passadas e quero finalizar com ela.
como tem sido as suas sementes? O que você plantou lá atrás? Ei, o que você plantou lá atrás não tem como mudar, mas eu quero te convidar a viver uma nova temática. E agora a temática é colhendo os frutos da obediência, colhendo os frutos da obediência, seja uma mulher, seja um homem, seja um pastor, seja um líder obediente a Deus. Se Deus te mandar ir, vá. Se Deus te mandou ficar, não saia do seu lugar, obedeça, comece a plantar e lembre-se de uma coisa: sementes não foi para ficar guardada, sementes não foi para se comer, sementes, quando Deus coloca semente nas nossas mãos, são para a gente semear. E que tal neste dia você começar a semear sementes de bondade, de justiça, de paz, de prosperidade, para que no tempo oportuno você venha colher. A palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você está preparado para, a partir de agora, começar a semear a bondade de Deus, a obediência de Deus, os princípios de Deus, para que você, no tempo certo, colha, se você não se desanimar. Amém? Beijos em seu coração e até segunda-feira. Se o nosso Abba assim quiser, com quem? Com um delicioso, maravilhoso pão antes do pão. O nosso inegociável de cada dia. Beijos em seu coração.